Muito bem, sejam bem-vindos de novo. Quando falamos em redação, nós falamos em uma estrutura que segue uma lógica, ok? Ela tem começo, meio e fim. Nós temos que olhar a redação de duas formas. Uma, que é a estrutura física da redação, que é aquela que você escreve e alguém lê, aquela que está num papel, ok? E existe a estrutura que não é física, é aquela que é subjetiva, que é a ideia, que são as conexões que você faz entre o tema e as ideias do mundo, ok? Se você vai falar sobre o meio ambiente é um conceito que está no mundo, ok? Você tem o seu conceito e as outras pessoas têm os seus conceitos. Os governos têm os seus conceitos. A humanidade tem um conceito sobre o que é meio ambiente. Então você pega todos esses conceitos, traz para dentro do seu texto e dá a sua versão. E isso é muito subjetivo. Ninguém consegue dizer que você está certo ou que você está errado, ou que aquilo que você afirmou está completamente dentro da realidade ou não. Ninguém consegue dizer isso com total segurança. Por quê? Porque é algo subjetivo. Mas alguém pode dizer que você cometeu erros na sua escrita. Por quê? Porque isso é objetivo. Eu vejo o texto, eu olho para ele, eu pego, eu consigo entender como você fez a conexão de uma palavra com a outra. Muito bem. Quando entramos nesse ponto, nós estamos falando de dados que podem ser observados na feitura, na construção, na escrita de uma redação. O primeiro é a organização visual. Muito bem, a pessoa que vai corrigir a sua redação, a primeira coisa com a qual ela se depara é com a sua letra. Isso é fundamental. A letra é fundamental. Não dá para você negociar com a letra. Ou ela é feia e ilegível, ou ela é bonita e legível. Só tem esses dois caminhos. A minha letra é mais ou menos. Não. Ou ela é bonita e legível, ou ela é feia e ilegível. Ok? Isso é fundamental. Não tem letra bonita? Compre imediatamente um caderno de caligrafia. Isso é fundamental para você. Ok? Segundo ponto, ortografia. As palavras precisam ser escritas de forma correta. O que tem que ser escrito com S é escrito com S. O que tem que ser escrito com Z é escrito com Z. O que tem que ser escrito com C cedilha é escrito com C cedilha. Você não consegue negociar isso. Isso é fundamental. Pontuação, acentuação gráfica e separação silábica é vital para uma redação. Se você não sabe usar as vírgulas, você precisa aprender imediatamente. Se você não sabe pontuar usando ponto final, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, se você ainda não sabe usar, você precisa aprender a usar imediatamente, ok? Muito bem. Acentuação gráfica. As regras de acentuação são claras. Acentuam-se determinadas palavras oxítonas, outras que são paroxítonas, outras que são proparoxítonas. Acentua-se, na realidade, os monossílabos tônicos e podem se acentuar os monossílabos átonos, vai depender do contexto. Isso tudo faz parte de um contexto de uma redação. Se você vai escrever 30 linhas, naquelas 30 linhas você vai trabalhar toda a língua portuguesa que você aprendeu ao longo da sua vida, ok? Concordância verbal e regência verbal, concordância nominal e regência nominal. Sempre que você escreve, os elementos têm que concordar entre si. Se você diz assim, as casas são brancas, as concorda com casas e brancas concordam com casas. Por quê? Porque casas é o substantivo e ele está no plural e ele é feminino. Casas, portanto, tem que ser as para concordar com casas e tem que ser brancas para concordar com casas. Não dá para dizer as casas pretos. Não, as casas brancas. Ok? Muito bem. E nem dá para dizer as casas brancos. Porque brancas está no feminino para concordar com casas. Quantidade adequada de linhas por parágrafo. Se você receber uma redação com 30 linhas para serem escritas, você pega e divide o seu texto pela quantidade de parágrafos que você quer escrever. Se você pretende escrever 5 parágrafos, serão pelo menos 6 linhas para cada parágrafo. Se você pretende escrever 6 parágrafos, aí você já tem que calcular. Aí seriam no máximo 5 linhas para cada parágrafo, para que você tenha um equilíbrio. Não dá para você fazer algo diferente disso. Muito bem.
Uma vez que você estruturou essa parte, aí você vai para a escrita propriamente dita. Você está diante de um tema, esse tema é colocado na introdução e ele precisa ter uma relação direta com o desenvolvimento e com a conclusão da sua redação. Você não pode fugir ao tema. Se você começa falando de água, você termina falando de água. Se você começa falando de meio ambiente, você termina falando de meio ambiente. Isso é uma regra clara. Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui um modelo de uma redação, que é um modelo com erros de concordância, semântica e ortografia. Essa é a versão manuscrita da redação. O tema da redação é os problemas do lixo e o meio ambiente. A redação está aqui do jeito que ela foi construída pelo aluno cujo nome não aparece. E ele começa dizendo assim no primeiro parágrafo: os lixos são um dos maiores problemas ambientais do mundo de hoje. Todos os dias, toneladas de resíduos é jogado no meio ambiente sem o tratamento correto, poluindo rios, mares e solos. A falta de consciência das pessoas e das empresas causa muitos prejuízos afetando a saúde e o clima. Vamos trabalhar este primeiro parágrafo aqui. Quando ele diz que o lixo são um dos maiores problemas, aqui nós estamos diante de um erro de concordância. O lixo é o sujeito do verbo ser, e o verbo ser está no plural. Portanto, o lixo é, ou então os lixos são. Um erro claro de concordância. Muito bem. Quando ele diz lá no final da oração, os lixos são um dos maiores problemas ambientais do mundo, no mundo de hoje, quando você diz no mundo de hoje, isso é chamado clichê. O que é um clichê? É aquela frase que já está muito batida. É o mundo de hoje, não tem que ser o mundo de ontem. Não dá para ser o mundo de amanhã, só pode ser o mundo de hoje. Então, esse tipo de frase, o mundo de hoje, o mundo de atualmente, esse tipo de clichê não é muito bem aceito em uma redação, ok? Então, o lixo é um dos maiores problemas ambientais no mundo, ponto final. Todos os dias, toneladas de resíduos é jogado no meio ambiente sem o tratamento correto, poluindo rios, mares e solos. Quando você tem toneladas de resíduos, você está falando de plural. Toneladas de resíduos são jogados, ok? São jogadas para concordar com toneladas ou são jogados para concordar com resíduos. Qualquer uma das duas ficaria correta. E lá na frente você tem a falta de consciência. A palavra, aqui é um erro de ortografia. A palavra consciência se escreve com NS, NSC, consciência. Então faltou o S, é um típico erro de ortografia que o corretor não deixa passar. A falta de consciência das pessoas e das empresas causa muitos prejuízos. Bom, ele concordou causa com falta, mas eu pergunto a vocês, a falta de consciência das pessoas e das empresas causa muitos prejuízos ou causam muitos prejuízos? Nesse caso, o que é que nós temos aqui? Realmente a conexão do rapaz ficou correta. É a falta de consciência que causa muitos prejuízos. Nós colocamos em vermelho para que você pudesse observar que se ele tivesse usado aqui causam muitos prejuízos, a gente poderia entender que ele estava tentando concordar o verbo causar com pessoas e empresas, e não com a falta de consciência. Então, veja bem, aqui você está diante de uma situação muito típica. Você pode concordar o causa com falta de consciência e você pode concordar o verbo causa com pessoas e empresas. E isso é um jogo que você tem que avaliar muito bem para não cometer erros. Vamos avançar. Os lixões a céu aberto contribuem para aumentar a quantidade de ratos e insetos que pode transmitir. Bom, quem é que pode transmitir? Ratos e insetos. Portanto, eu tenho um sujeito composto, são dois núcleos, ratos e insetos podem transmitir. Então, aí houve um erro clássico de concordância. Transmitir doenças para a população. De novo, um erro clássico de concordância. Além disso, a decomposição do lixo libera gases tóxicos. Aqui nós temos um erro de acentuação gráfica. Tóxicos é uma proparoxítona que deveria ser acentuada. Gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Bom, o que prejudica a qualidade do ar? A decomposição do lixo libera gases tóxicos ou
são os gases tóxicos que prejudicam a qualidade do ar. Percebeu? Então, se você observar muito bem, se você fizer uma pergunta, quem prejudica a qualidade do ar? A decomposição ou os gases? Se você entender que gases tóxicos prejudicam, então automaticamente o verbo prejudicar deveria estar no plural. Perceberam? Isso é muito sério. Prejudica, além disso, a decomposição do lixo libera gases que prejudicam, no plural, a qualidade do ar e agravam o efeito estufa. É preciso haver leis mais rigorosas. Leis não há. Você não é preciso haver leis. É preciso aprovar leis. É preciso criar leis, mas haver leis não. Então, é preciso criar leis mais rigorosas. Rigorosas é um adjetivo que concorda com leis, ok? Qualifica leis. Leis está no plural, é um caso de concordância nominal, para impedir o descarte irregular dos resíduos. Outro problema muito grave são os plásticos, que demoram centenas de anos para decompor. Observe bem, quando você diz assim, eu vou citar 2 exemplos antes de falar no verbo decompor. Se você é homem e faz a sua barba todos os dias, você diz assim, eu fiz a barba antes de trabalhar. Isso está errado. Você não fez a barba, você fez a sua barba. Portanto, eu fiz a minha barba, você fez a sua barba. Eles fizeram as barbas deles. Por quê, professor? Porque é o seguinte, esse é um típico verbo que atua em duplicidade. A informação dele vai e vem, ok? Vai e vem. É uma ação e você pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, eu fiz a minha barba. Quem fez a barba? Eu. Quem sofreu a ação de ter a barba feita? Fui eu também. O verbo decompor, quando você diz assim, ó, os plásticos demoram centenas de anos para decompor. A impressão que fica é de que os plásticos decompõem alguma coisa. O certo é os plásticos que demoram centenas de anos para serem decompostos. Percebeu? Porque alguém é que vai decompor. Quem é esse alguém? É o solo. É a terra. O solo vai decompor. Portanto, os plásticos são decompostos. Então, esta frase está errada por conta disso. Muitos animais marinhos acabam ingerindo esses materiais e morrem sufocados. Aqui é um típico caso de regência verbal. Quem morre, morre sufocado. Eles morrem sufocados, tem que concordar. O adjetivo sufocados precisa concordar com morrer. Muito bem. A reciclagem são uma solução importante. Não, a reciclagem é uma solução importante. Aí, de novo, um típico caso de concordância verbal. Muito bem. Falta incentivos e campanhas educativas. Faltam no plural. Incentivos faltam. Portanto, faltam incentivos. Aqui, de novo, um erro de regência verbal. E campanhas educativas para que as pessoas contribuam. Contribuam. Aqui é um caso de concordância verbal. Contribuam na separação dos lixos. Agora, contribui na. O erro é de regência. Por quê? Porque quem contribui, contribui com. Não é contribui na, é contribui com. Então, faltam incentivos e campanhas educativas para que as pessoas contribuam com a separação dos lixos. Ok? Muito bem. As empresas também têm um papel importante na redução do lixo. Tem é um verbo que concorda com o seu sujeito empresas. Tem, quando está no plural, leva acento circunflexo. Portanto, as empresas têm, e aqui falta o chapeuzinho, o acento circunflexo, porque esse verbo está no plural. Ele tem, eles têm. Quem determina se o verbo tem está no plural é o acento circunflexo, portanto, o chapeuzinho. Tem um papel importante na redução do lixo. Muitas fábricas produzem embalagens desnecessárias. Não, elas produzem embalagens desnecessárias ou elas produzem desnecessariamente embalagens, ok? E usam materiais que não são biodegradáveis. Errado. Materiais está no plural. Esses materiais não são biodegradáveis. Biodegradáveis. Se houvesse mais fiscalização e exigências para produtos sustentáveis, o impacto ambiental seria melhor. Né? Aqui, observe, se houvesse mais
fiscalização e exigências. Então, se houvessem, o verbo precisa concordar. Muito bem. Último parágrafo. Portanto, a questão do lixo é um desafio que precisa ser enfrentado com urgência. Aqui houve um erro de acentuação. Urgência é um paroxítono que deve ser acentuado. Urgência, ok? Então faltou o chapeuzinho, o acento circunflexo. Governos, empresas e população precisam agir juntos para reduzir a produção de lixos e encontrar formas sustentáveis de descarte. Apenas assim será possível preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Ou seja, nós percebemos aqui uma quantidade enorme de erros em uma redação que dificilmente seria aprovada em um concurso ou em um vestibular ou mesmo no Enem. Vamos para a próxima aula avaliar uma outra redação um pouco menos complicada do que essa. Espero vocês.